Bom dia, caros amigos nacionalistas, patriotas. Bem, eu demorei alguns dias aí para estar fazendo esse comentário, porque eu aguardei primeiramente o resultado das manifestações do último domingo, dia 13, né? Hoje já é dia 16. E daí eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. 6,5 milhões de pessoas na rua e em menos de 24 horas depois, nós vimos aí o início de acontecimentos, nós vimos aí notícias que chegavam a todo momento de uma maneira avassaladora e exatamente, simplesmente brincando, simplesmente debochando de 6,5 milhões de pessoas. É lógico que, inclusive na última semana, eu não fiz nenhum comentário contrário a essas manifestações que foram aí certamente patrocinadas por partidos políticos, né? Porque realmente era melhor estar na rua do que estar em casa dormindo, diante da atual situação que o país vive. Mas quando eu falo aqui em atual situação que o país vive, eu gostaria de fazer aí uma outra perguntinha. Quantas pessoas no meio desses 6,5 milhões de pessoas que lá estiveram nas ruas aí do Brasil todo sabiam o porquê estavam lá? Em termos políticos, em termos de conhecimento do sistema. Vou aqui tirar do lado alguns movimentos nacionalistas que eu sei que participaram. Essa gente sabe o porquê estava lá. Essa gente estava preparada para o que estava fazendo lá. Agora, o restante, 99,9% das pessoas que lá estavam exatamente ou por modinha, ou porque queriam passar um domingo diferente, fazer alguma coisa diferente e não tinha para onde ir, ou porque perderam o emprego recentemente, ou porque estão com o nome no Serasa, né? Ou porque não estão conseguindo pagar as contas, porque o salário agora ficou mais curto, né? Então, traduzindo, uma esmagadora maioria estava lá exatamente preocupada consigo mesma e não preocupada com o país. Existe uma diferença muito grande em você estar preocupado com você mesmo e você estar preocupado com o país. E a grande esmagadora maioria que estava lá estava preocupada com ele mesmo, porque a situação econômica do país não é boa, né? Inclusive esse governo que aí está, né, já está aí já está se articulando, né, melhor dizendo assim, já está aí com ideias mirabolantes de tomar posse daquilo que são recursos da União, entregar aí na mão de BNDES e outras e algumas empreiteiras, né, para que seja entregue na mão de empreiteiras, né? Empreiteira já não preciso nem dizer para vocês do que se trata, né? Para que se reaqueça a economia, né? Para que se aumente ainda mais a inflação, para que consigam aí então dar uma resposta econômica ao país, porque muita gente, né? Entendeu? Está preocupado porque está sem emprego, porque está aí com conta atrasada, etc. E a reação dele é o seguinte: se eu arrumar um emprego amanhã, eu saio dessa, né? Se eu arrumar um emprego amanhã, se dane o país. Se eu arrumar um emprego amanhã, o país que se exploda, né? As pessoas estão preocupadas aí com eles próprios, com eles mesmos. Não estão preocupados com o país, né? E a ideia desse pessoal que aí está é fazer mais um voozinho de galinha aí de mais 1 ou 2 aninhos, né? Até que essa questão de Lava Jato, tudo isso aí passe, e daí o povo não vá para a rua, né? E tem um detalhe, hein? Todo o sistema político, quando eu falo de sistema político, eu estou falando de PSDB, PDT, PCC,
PP, PP, PQP, todos esses partidos aí, PT, né, estão de acordo com isso. Por quê? O povo brasileiro, ele se parece mais com aquela historinha daquele elefante que era amarrado com um fio de energia elétrica, né? E toda vez que ele tentava se movimentar, dava um choque elétrico nele. A coisa chegou num ponto de uma condicionamento tão grande, que daí amarraram um barbante na perna do elefante, o elefante não se movia. Bastava amarrar um barbante, né? O povo brasileiro está assim. Não sei se foi pautado pelo medo, né? O medo avassalador, né, que o povo brasileiro sente, uma falta de patriotismo, tudo que se relaciona a patriotismo, tudo que se relaciona ao amor à pátria foi retirado, né, das mídias, foi retirado em todos os lugares, né? A polícia militar ela foi criminalizada, o exército foi criminalizado, sabe? Montaram um esquema de construir uma sociedade frouxa, uma sociedade de covardes, uma sociedade de gente sem amor à pátria, uma sociedade de gente com medo, medrosa, entendeu? Cachorrinho vira-lata. Essa é a sociedade brasileira. Essa é a sociedade brasileira. Infelizmente, nós temos que analisar as coisas dessa maneira. Tivemos uma manifestação com 6,5 milhões de pessoas, não teve um tapa, não teve um pontapé, sabe? Que coisa linda, dirão alguns, né? Que ridículo, direi eu, que ridículo. O povo é incapaz de lutar pela sua própria soberania, pela sua própria liberdade. O povo brasileiro é incapaz disso, é incapaz de se libertar de um governo ladrão, corrupto, comunista, capitalista, ou seja lá o que for. Não tem condição. O povo está condicionado a ser fraco, está condicionado a ser frouxo. E mais uma coisa, né? Eu vou ler para vocês aqui uma coisa que me mandaram dias atrás, né? E veja o perfil do brasileiro. Imagine aí no meio desses 6,5 milhões de pessoas que lá estavam, se existe pessoas que fazem isso que eu vou dizer aqui. E à medida que eu for falando, você vai tirando fora, porque esse daí não tem moral para exigir nada do governo, tá? Não tem moral para exigir nada. Olha só o perfil do negócio. O povo brasileiro é assim. Saqueia cargas de veículos acidentados nas estradas. Você conhece gente que faz isso? Estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo de placas proibitivas. Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração. Troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo e até dentadura. Fala no celular enquanto dirige. Trafega pela direita nos acostamentos, no congestionamento. Para em filas duplas, triplas, em frente de escolas para pegar o filho. Viola a lei do silêncio. Dirige após consumir bebida alcoólica. Fura filas nos bancos, utilizando-se das mais esfarrapadas desculpas. Espalha mesas, churrasqueiras nas calçadas. Pega atestado médico sem estar doente só para faltar ao trabalho. Faz gato de luz, de água, de TV a cabo, do que aparecer. Registra imóveis no cartório no valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisório, só para pagar menos imposto. Compra recibo para bater na declaração de imposto de renda, para pagar menos imposto. Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas. Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custou 10, pede nota fiscal de 20. Comercializa objetos doados nessas campanhas de catástrofes. Estaciona em vagas exclusivas para deficientes. Adultera o velocímetro do carro para vendê-lo como se fosse de pouco rodado. Compra produtos piratas com a plena consciência de que são piratas. Substitui o catalisador do carro por um que só tem a casca.
Diminui a idade do filho para que esse passe por baixo da roleta do ônibus sem pagar passagem. Emplaca o carro fora do seu domicílio para pagar menos IPVA. Frequenta os caça-níqueis e faz uma fezinha no jogo do bicho, que é ilegal, tudo isso, né? Leva das empresas onde trabalha pequenos objetos como clipes, envelopes, canetas, lápis, como se isso não fosse roubo. Comercializa os vales transportes e vales refeições que recebe das empresas onde trabalha. Falsifica tudo, tudo mesmo, só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado. Quando volta do exterior, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem. Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve. E daí? Vocês querem que os políticos, vocês querem que o sistema seja honesto, né? Tá aí, esse japonês da Federal aí, foi tão badalado, que fizeram até musiquinha de carnaval para esse cara, tá sendo condenado por corrupção. Tá sendo condenado porque deixou na fronteira, na tríplice fronteira aqui com o Brasil, né? Ali entrando pelo Paraná, deixou ali uma linha que se entrasse produtos contrabandeados no Brasil. Tá vendo como é que é? Esse é o sistema. Quando eu digo aqui para vocês, ó, não descarte de A até Z o que existe dentro desse sistema, é exatamente sobre isso que eu estou falando. É exatamente sobre isso que eu estou dizendo, né? Infelizmente o brasileiro perdeu a moral para se impor diante desses políticos picaretas que nós temos aqui. Não tem moral mais para fazer isso. Por quê? Pratica os mesmos atos, se tiver oportunidade faz até pior, né? E está preocupado só consigo mesmo, não está preocupado com o país que se dane, o país que se exploda, né? Por isso nós vemos aí essas manifestações aí, essas coisas aí que são verdadeiros placebos, não vão resolver o problema do doente. O doente vai morrer, está tomando pílula de farinha, entende? Então, é exatamente isso, né, que eu gostaria de deixar claro para vocês. Ó, Lula vai ter um ministério, sim, viu? Vai escapar aí de ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, vai ser julgado no STF. A Dilma vai continuar e provavelmente, muito provavelmente, né, vão implantar aí um parlamentarismo, semipresidencialismo aqui no Brasil, né? E você vai continuar abrindo o buraco embaixo dos teus pés. Você vai continuar abrindo esse buraco, tá certo? Porque você, povo brasileiro, é covarde. Você, povo brasileiro, é medroso. Você, povo brasileiro, é tão ou mais corrupto do que esses políticos que lá estão. Perfeito? Ah, mais uma coisinha. Na sexta-feira agora vai ter manifesto do pessoal do outro lado, do PT. Querem apostar que não vai acontecer nada? Querem apostar que a indignação do povo brasileiro, vamos respeitar a democracia, vamos respeitar o direito deles, desses vagabundos, estarem na rua e tirarem sarro da tua cara, tirarem sarro da nação brasileira, não é? É assim que tem que ser, né? Porque vocês são medrosos, vocês são covardes, entende? Eu acho que está na hora do povo começar a abrir o olho, o povo começar a acordar e entender que foi condicionado a estar nessa forma. E muita coisa nesse país precisa mudar. Precisa mudar. E agora nós chegamos no momento exatamente daquela campanha que os militares fizeram lá nos idos de 1970. Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso é uma campanha que os militares fizeram, exaltando naquele momento o patriotismo do brasileiro, o nacionalismo brasileiro. E hoje nós vemos exatamente o contrário. Se derem aí um empurrãozinho na economia, conforme o governo está dizendo, e tirando sarro da tua cara e rindo de você, tá tudo certo. O povo vai ficar quietinho, vai fazer churrasquinho, né?
vai fazer sambinha, pagodinho aí, tudo essa bosta, e aí vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, tudo legal, tudo bacana. Povo covarde, é isso que o brasileiro é, covarde, não honra as calças que veste. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, domingo vocês foram mais uma vez passear na via pública, para que esses políticos morram de rir da tua cara. Bom final de semana a todos, aos meus amigos nacionalistas, patriotas, a quem respeito muito, porque tem gente aí no meio que merece sim nosso respeito. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.